Para falar sobre os resultados desta pesquisa, eu converso agora com Eric DK, que é coordenador de análise política da Warren e meu ex-colega de redação no Estadão. Eric, que prazer estar aqui com você, que bom tê-lo aqui no CNN Money. O que ficou para ti desta pesquisa? O pior momento da imagem do presidente Lula, do governo, ficou para trás, Eric? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. É uma alegria estar no seu programa, a gente que já dividiu bancadas ali no Estadão, hoje vendo você brilhar aí na CNN, parabéns pelo programa, é um programa que a turma tem acompanhado bastante, porque envolve aí não apenas informação, mas também investimentos, né? Naka, eu vou dar um passo atrás, a gente teve dois momentos no mercado financeiro, né? Um primeiro momento, ontem, quando a gente teve um maior estresse, eu estava conversando hoje com alguns colegas do mercado financeiro, que estão ali no dia a dia da Bolsa, investidores institucionais, também representantes de bancos e fundos, e eles estavam me explicando o seguinte: a gente teve dois momentos de estresse. Ontem, um primeiro momento, quando saiu a decisão do Flávio Dino, e na sequência, Anaca, veio uma botaria muito forte dentro do mercado financeiro, já tratando da pesquisa Quest, que sairia no dia seguinte, que é hoje. E essa botaria tinha como o foco o seguinte ponto, que o Lula ia crescer 10%. Era o que estava correndo forte dentro do mercado financeiro. Então, se você pegar ali o final da manhã, ver a decisão do Dino, na sequência, esse boato cresceu, a gente teve um estresse muito grande, teve impacto na curva de juros, teve impacto no dólar, teve impacto também ali na bolsa. Então, a gente viveu esse momento de estremecimento, já uma sinalização de que se viesse de fato um reforço na aprovação do presidente Lula, o mercado ia reagir como reagiu de uma forma negativa. Vencemos o dia de ontem e chegamos hoje com a Quest, e aí a Quest, ali também no final da manhã, mostrou que não era bem esse cenário, esse boato que estava circulando de um Lula com um reforço de 10 pontos na aprovação dele, mas de 5. Então, foi aí que a Bolsa começou a ter uma certa acomodação e a Bolsa, então, começou a andar de lado, como o Ângelo, o colega, quando você fez a entrevista anterior, comentou. Então, teve esses dois momentos dentro da Bolsa, e a questão é que isso, para quem é investidor, tem que ficar no radar, tá, Naka? Eu aqui, diuturnamente, a gente atende clientes institucionais e a gente fica aqui em Brasília monitorando as principais propostas que estão tramitando no Congresso, propostas que têm impacto macroeconômico, impactos setoriais, e nas últimas reuniões que a gente tem feito, Naka, o que mais se pergunta por parte de representantes de bancos e fundos é a eleição 2026. Então, assim, colocando em perspectiva para quem é investidor, a reeleição está muito forte dentro do mercado financeiro, essa antecipação existe. Esse exemplo que a gente viveu com a Quest, com o dia de ontem, com o dia de hoje, é muito simbólico e essa é a tendência, tá, gente? Hoje a gente está aqui, eu brinco, Naka, que Brasília, entender um pouco Brasília e cenários é um pouco de montar puzzle, né? Montar quebra-cabeças. E a gente vive hoje nesse exercício de montar algumas pecinhas para fazer alguns cenários de expectativas aí para 2026. O que a gente tem hoje de concreto é um Lula forte. E aí, respondendo objetivamente o que você perguntou, o que a gente tem hoje de concreto, por mais que tenha muitas especulações de quais são os nomes que a gente pode ter na disputa eleitoral, o que a gente tem de concreto é um Lula competitivo, é um Lula forte, é um Lula que, de certa forma, ressurgiu ali com essa questão do tarifaço. Isso, se a gente pegar, Naka, antes do episódio do tarifaço, que foi um dos motivos apontado na pesquisa Quest, dele ter retomado a popularidade dele, antes o governo estava um pouco perdido, Marco. O governo estava procurando discurso aqui em Brasília, e um dos discursos que eles estavam implementando, vocês vão se lembrar, era o nós contra eles, era o pobre contra ricos, que surgiu logo depois da queda do IOF. Quando teve a derrubada do IOF ali pelo Congresso, que depois o STF retomou, e começou-se uma campanha por parte do governo e setores do PT
pobre contra rico. Só que, na sequência disso, veio o tarifaço. E isso, de certa forma, foi pego pelo governo e tem sido utilizado. A gente faz monitoramento aqui de discurso das principais autoridades, do presidente Lula. Em praticamente todos os discursos está colocada a questão do tarifaço e está colocado no sentido de tentar desgastar a oposição e no sentido de mostrar, trazer um discurso nacional, um discurso que, de certa forma, conversa até com alguns setores que não estavam sendo atendidos. Então, dentro desse contexto, e falando de uma forma objetiva, sim, a gente hoje, o que a gente tem de concreto é um Lula bastante competitivo, e pelo que você viu, o Lula competitivo, dentro do âmbito do mercado financeiro, tem essas reações, e reações que impactam dólar, que impactam juros futuro e também a própria Bolsa. E, Eric, este ressurgimento de Lula e da imagem do presidente da República com o eleitorado, há fatores, você explicou de maneira muito clara, né, que explicam o racional desta reação da imagem de Lula no eleitorado. Mas será que a força, o motor desta melhora da imagem pode continuar ao longo dos próximos meses? Porque a gente teve o tarifaço rolou, a posição do governo já é conhecida. A inflação, é verdade, deu uma acomodada e isso acaba ajudando. Aquela história que você muito bem lembrou dos nós contra ele, essa história parece que sumiu no noticiário. O governo Lula ainda tem gás para continuar melhorando sua imagem? Essa é a pergunta. Tanaka, você é craque, você sabe que no dia a dia das conversas com investidores, nos dias a dias das conversas de Brasília, essa é a pergunta. A gente recebe essa dúvida aqui na Warren, até que ponto, né, o governo vai conseguir surfar nessa questão do tarifaço. É muito difícil responder, né? É muito difícil, porque é aquilo que eu coloquei anteriormente. Eles estavam sem discurso, de uma hora para outra ganharam esse discurso, que é essa questão que envolve, inclusive, a família Bolsonaro, que envolve, inclusive, o Trump, e eles estão conseguindo, de certa forma, ressurgir aí dentro desse contexto. Se isso vai permear os próximos meses, é muito difícil saber. É muito difícil saber, porque a gente vai ter ainda outros fatores que devem contribuir nas pesquisas. Entre esses fatores, também é uma possível definição de quem vai disputar com o Lula. Então, pode ser que a partir do momento que o eleitorado tenha mais claro quem é o competidor da centro-direita do Lula, parte da popularidade do Lula, que também está baseada no centro, pode migrar para esse candidato. Então, assim, há N fatores, aquilo que eu brinquei com você, esse puzzle ainda está completamente aberto. E essa dúvida permeia. O que a gente tem de concreto hoje são essas últimas pesquisas e, de certa forma, esses últimos números que apontam que o governo teve sucesso nesse embate que ele criou, ele naturalmente usou isso em várias frentes, usou isso tanto em discursos de eventos, como em cadeia nacional, quanto também dentro de setores da base aliada, e está se apegando nisso hoje. Agora, se isso vai ter feito mais na frente, é muito difícil a gente responder. E essa vai ser também um motivo para quem é investidor ficar atento, porque uma oscilação na popularidade do presidente Lula para baixo também deve impactar o mercado financeiro nas próximas pesquisas. E lembrando que amanhã, ou nos próximos dias, deve ser uma nova pesquisa. Se não estou me enganado, parece que o Datafolha vai sair com uma nova pesquisa. Eu não acredito, Naka, que vai ter tanto efeito, tá? Porque já foi amortizado com o efeito de ontem, como eu expliquei para vocês, com o efeito de hoje e amanhã. Amanhã só deve ter alguma cambalhota dentro do mercado financeiro se a gente tem um número muito díspare do que a gente viu até agora nessa última pesquisa da Quest. Mas vale, mais uma vez, para quem é investidor, vale acompanhar, porque isso já passou a entrar no dia a dia das principais agendas e nos principais cenários que estão sendo construídos aí pelo mercado financeiro. E aí, Eric, falando da eleição, não tem como falar de imagem do presidente da República sem falar nas eleições de 2026. Você já trouxe aí pontos interessantes, né, dessa possível atração do nome a ser escolhido pela oposição na direita, na centro-direita, que podem atrair uma parte deste eleitorado que hoje está meio perto, na órbita de Lula. Olhando para 26, tendo em vista o que a gente está discutindo hoje aqui no Brasil, né, que são as tarifas, um pouco de inflação, tem a história
do 8 de janeiro, como esse assunto vai ser tratado com o ex-presidente Bolsonaro, lá no Supremo, enfim. Quais devem ser os grandes temas da eleição de 2026? E aí eu pergunto isso com um objetivo. No mercado financeiro é essencial falar de contas públicas. Será que vai ter espaço para falar de fiscal nas eleições? Essa vai ser a peça-chave do candidato de centro-direita, tá, Naka? E aí, deixa eu te colocar aqui em perspectiva um pouco do drive do mercado financeiro, para quem é investidor, para até chegar a 2026. Há uma expectativa, desculpa, de conclusão, agora em setembro, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali no STF, no que se refere àquela questão de 8 de janeiro. Para quem é investidor, fique atento, porque há uma expectativa que, no fechar desse julgamento, depois do transitado julgado, depois dos recursos já terem sido vencidos, o Bolsonaro se posicione para algum candidato. Isso é expectativa, tá, gente? Mas para quem mexe com o mercado financeiro, sabe que a expectativa também está no preço. A expectativa também mexe com a bolsa, com o dólar, com juros futuros. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira quadra, tem muita gente já, como eu disse para vocês, em razão da eleição de 2026, já olhando para esse cenário de setembro e qual vai ser o desfecho, mas e qual vai ser o desfecho no sentido de que qual vai ser o próximo passo do Bolsonaro? Ele vai apoiar algum candidato, não vai apoiar um candidato de centro-direita? E aí a gente vai, então, chegar em janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem, a gente vai ter um cenário mais claro sobre isso. Para o mercado financeiro, sobre a ótica do mercado financeiro, esse candidato tem que vir, sim, já com uma agenda de equilíbrio fiscal, já com uma agenda sinalizando para possíveis cortes. Eu acho que, inclusive, Naka, hoje, o maior fonte de ruído que tem com relação ao atual governo é isso, a dúvida que o mercado tem com relação às contas públicas, com relação à manutenção da meta, com relação ao controle de gastos públicos. Essa dúvida permeia até hoje, por mais que a gente já esteja praticamente no final do terceiro ano, essa dúvida permeia. Então, o candidato que vier na oposição, o candidato que vier dentro da centro-direita, que construir esse discurso, que construir essa agenda, com certeza vai ter uma adesão muito maior, e aí essa aderência a gente vai ver nos números, a gente vai ver na bolsa, a gente vai ver no dólar, a gente vai ver nos juros futuros. Então, esse tema que você colocou, Naka, da questão fiscal, do lado de centro-direito, eu acredito que vai ser a principal agenda. Agora a gente vai ver como isso vai ser contraposto no dia a dia da eleição, como é que isso vai ser colocado dentro de uma dinâmica que no momento a gente ainda não tem claro quem são os candidatos e qual vai ser o principal nome da centro-direita ali em 2026. Eric Decá, que é coordenador de análise política da Warren. Eric, que bom conversar com você. Vou convidar mais aqui para a gente conversar sobre política e economia, que são dois assuntos que estão ali, ó, não são inseparáveis. Eric, que bom contar com você. Obrigado pela conversa. Boa quarta-feira, meu caro. Naka, obrigado a você. Sucesso com o seu programa. Um forte abraço. Abraço.